Eu nunca pensei que aceitar um convite simples para jantar na casa do meu melhor amigo Miguel pudesse virar o meu mundo de cabeça para baixo. A noite parecia normal, com o sol a pôr-se sobre as colinas verdes de Sintra e a casa antiga da família dele cheia de móveis de madeira escura e cheira a comida caseira. Mas quando o pai dele, o Sr. António, me puxou para o escritório particular logo após a chegada e fechou a porta atrás de nós, o seu olhar sério me gelou o sangue. Tiago, eu sei sobre ti e o Miguel. Tenho todas as mensagens, as fotos, tudo. Vocês dois têm estado a mentir à família há 2 anos e isto acaba hoje. O choque me deixou sem palavras, o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. Como ele descobriu. Nós fomos tão cuidadosos, encontrando-nos em parques escondidos de Lisboa, beijos roubados à noite no mirador, sussurros de amor que ninguém devia ouvir. Agora tudo estava exposto. Ele continuou, voz baixa mas cheia de raiva controlada, falando sobre a honra da família, sobre como Miguel era o único filho homem e tinha de casar com uma boa rapariga católica, sobre como eu tinha corrompido o seu filho. Eu quis negar, mas as provas estavam no telemóvel dele, mensagens nossas de amor e planos para um futuro juntos, longe dos olhares. A mãe dele chamava do corredor, o jantar estava pronto e eu tive de voltar para a mesa com um sorriso falso enquanto Miguel me olhava preocupado, sem saber o que tinha acontecido. Durante o jantar a conversa fluía sobre trabalho, tempo, política, mas eu mal conseguia comer, a mente a rodar com as palavras do pai dele, e quando na cabeça. O que eu faria agora? Contar ao Miguel? Fugir? O preço da verdade seria alto, talvez perder a amizade da família que eu considerava quase minha, ou pior, perder o amor da minha vida. A pressão familiar que eu sempre temi, o preconceito da sociedade portuguesa que diz ser aberta mas nas casas tradicionais ainda condena, tudo batia forte no meu peito. Miguel sorria do outro lado da mesa, o seu sorriso que me fazia esquecer o mundo, mas agora carregado de segredo. Eu sabia que esta noite era o começo de uma tormenta que podia destruir-nos a ambos. Lembrei-me de como tudo começou há 2 anos na universidade em Lisboa, quando nos conhecemos numa aula de literatura portuguesa e um olhar bastou para perceber que éramos iguais. Os primeiros encontros tímidos em cafés escondidos, as conversas até de madrugada sobre o medo de ser quem somos num país onde a lei permite mas as famílias ainda julgam. O nosso primeiro beijo no Parque Eduardo VII, debaixo de uma árvore velha, com o coração acelerado e a sensação de que o mundo inteiro podia descobrir. Depois vieram os meses de esconder tudo, fingir que éramos apenas amigos quando a família dele nos via juntos, fingir que não havia nada quando os meus pais perguntavam por que eu não arranjava uma namorada. Agora tudo isso estava prestes a explodir. O Sr. António não gritou, não fez cena, mas o seu ultimato foi claro: ou acabas com isto hoje, ou eu conto tudo à mãe do Miguel e à tua família, e o Miguel perde o apoio para terminar o curso de Direito. Eu fiquei ali sentado a fingir que comia o bacalhau assado, mas a garganta fechada. A irmã mais nova do Miguel falava animada sobre a escola, e a mãe servia vinho tinto, mas eu só via o olhar frio do pai dele do outro lado da mesa. Miguel notou o meu silêncio e perguntou baixinho se estava tudo bem. Eu acenei que sim, mas por dentro estava a desmoronar. Como podia escolher entre o homem que amava e a família que ele precisava para sobreviver? A noite continuou com risos falsos e eu contei as horas até poder sair dali. Quando finalmente nos despedimos na porta, o Sr. António apertou a minha mão com força e murmurou: amanhã espero a tua resposta. Miguel abraçou-me como sempre, mas eu sentia a distância que o medo já criava. No carro a caminho de casa em Lisboa, as lágrimas vieram e eu soube que nada voltaria a ser como antes. O peso da escolha estava sobre mim e o preço parecia insuportável. Cheguei a casa e não consegui dormir, a mente a repassar cada palavra do Sr. António, cada prova que ele tinha reunido como um detetive particular que contratara em segredo. De manhã cedo liguei ao Miguel e marcamos encontro no nosso lugar secreto, o mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade toda. Lá contei-lhe tudo, o rosto dele empalidecendo a cada frase. Ele negou primeiro, disse que o pai devia estar enganado, mas quando mostrei as capturas de ecrã que o pai me enviara por e-mail, ele ficou em silêncio. Tiago, o que vamos fazer? A voz dele tremia e eu vi o medo nos olhos dele, o mesmo medo que eu sentia desde sempre. Passámos horas a falar sobre as opções: acabar com tudo para proteger as famílias ou lutar juntos e enfrentar as consequências. Miguel falava da mãe dele, que era devota e nunca aceitaria, do pai que controlava as finanças da família inteira, do futuro dele como advogado que dependia do nome Almeida. Eu falava da minha própria família em Cascais, pais conservadores que mal falavam de temas como este e da vergonha que cairia sobre eles. No fim decidimos ganhar tempo, dizer ao pai que íamos acabar, mas continuar em segredo por mais algum tempo. Parecia a solução mais segura, mas por dentro eu sentia que era uma traição ao nosso amor.
Os dias seguintes foram um inferno de mensagens escondidas, encontros rápidos em apartamentos de amigos e olhares nervosos quando nos víamos em público. O Sr. António ligava-me todas as noites a perguntar se já tinha terminado e eu mentia dizendo que sim, mas o coração apertado. Miguel começou a mudar, evitava os meus telefonemas, demorava a responder e quando nos víamos falava cada vez mais da pressão em casa da mãe que começava a suspeitar por causa de um comentário do pai. Eu sentia a distância crescer como uma ferida aberta. Uma noite ele apareceu em minha casa chorando e disse que o pai tinha ameaçado cortar-lhe o dinheiro se não arranjasse uma namorada em 2 semanas. Eu abracei-o e prometi que íamos encontrar uma maneira, mas por dentro sabia que ele estava a ceder. A sociedade em redor pressionava, também colegas de trabalho que faziam piadas sobre gays sem saber que eu era um deles, vizinhos que comentavam casamentos e filhos como se fosse obrigatório. Em Lisboa a cidade parecia aberta com bandeiras arco-íris em algumas ruas, mas nas casas das famílias tradicionais o silêncio era ensurdecedor. Eu comecei a questionar tudo. O meu amor valia o sofrimento do Miguel, valia perder a única família que ele tinha. As noites eram longas de insônia e eu escrevia cartas que nunca enviava sobre o quanto o amava, sobre como queria acordar ao lado dele sem medo. Mas a realidade era outra e o preço começava a pesar. Uma semana depois o Miguel marcou um jantar só nós dois num restaurante pequeno em Alfama e lá disse-me que talvez fosse melhor pararmos por uns meses até as coisas acalmarem. As palavras dele foram como uma faca no peito, mas eu vi nos olhos dele o conflito, o amor misturado com o medo. Eu concordei para não o perder completamente, mas por dentro algo se partiu. A escolha estava feita, mas era a escolha errada ou a única possível. A pressão familiar não dava tréguas e eu sentia que estávamos a afundar juntos. Os meses passaram e o nosso contacto reduziu-se a mensagens esporádicas e encontros roubados que deixavam mais dor do que alegria. Eu mergulhei no trabalho em Lisboa tentando esquecer, mas cada esquina lembrava-me dele, o café onde nos conhecemos, o banco no parque onde demos as mãos pela primeira vez. Miguel começou a sair com uma rapariga da faculdade, filha de amigos da família, e as fotos apareceram nas redes sociais com legendas inocentes, mas eu sabia a verdade. A traição não era dele, era do sistema que nos forçava a isso. O Sr. António ligou-me uma vez para agradecer por ter cumprido a promessa e eu menti dizendo que estava tudo bem, mas a voz falhou. Em casa os meus pais começaram a perguntar por que eu parecia triste e eu inventava desculpas sobre stress no emprego. O preconceito não era só externo, era interno também. Eu começava a duvidar se merecia amor, se ser gay era mesmo um erro, como o pai do Miguel dizia. Uma tarde recebi uma mensagem do Miguel pedindo para nos vermos no mesmo miradouro. Lá ele chorou e disse que não aguentava mais, que a namorada era só fachada, mas que o pai estava a pressionar para um noivado rápido. Eu quis gritar que lutássemos, mas vi o cansaço nos olhos dele e calei-me. Decidimos tentar uma última vez encontrar-nos em segredo, mas o risco era enorme. Numa noite chuvosa em Sintra ele veio à minha casa velha e passámos horas a falar sobre fugir para outra cidade, começar de novo, mas o medo da família dele era maior. A mãe dele descobriu uma mensagem apagada e confrontou Miguel em casa. Houve gritos e lágrimas, e ele negou tudo dizendo que eu era só um amigo confuso. Quando ele me contou isso por telefone eu senti o chão abrir-se debaixo dos pés. A traição estava completa, ele escolhera a família em vez de mim. Eu passei dias fechado em casa sem comer, quase a questionar todas as escolhas que fiz. O preço estava pago, mas era demasiado alto. Amigos comuns começaram a afastar-se, rumores corriam e eu sentia os olhares julgadores. Em Portugal a lei protegia, mas o coração das pessoas ainda não. Eu comecei a ir a grupos de apoio em Lisboa onde outros rapazes contavam histórias parecidas de famílias que rejeitavam, de amigos que viravam as costas. Ali comecei a perceber que o silêncio era o maior inimigo. Uma noite liguei ao Miguel e disse-lhe que não podia mais viver assim, que ia contar aos meus pais tudo. Ele implorou que não, mas eu já tinha decidido. O confronto com os meus pais foi duro, lágrimas, acusações, mas no fim o meu pai disse que precisava de tempo e a minha mãe abraçou-me. Foi o primeiro passo para a liberdade, mas o vazio deixado pelo Miguel doía ainda mais. A sociedade esperava que eu me escondesse, mas eu já não queria. O outono chegou e com ele a tempestade final. O Sr. António soube da minha conversa com os pais e marcou uma reunião em casa dele em Sintra com toda a família presente, incluindo o Miguel. Eu fui com o coração pesado, mas determinado. A sala estava cheia de tensão, a mãe do Miguel chorava em silêncio, o pai falava alto sobre tradição, valores cristãos, sobre como eu tinha destruído o futuro do filho. Miguel estava pálido ao lado da namorada oficial que não sabia de nada e evitava o meu olhar. Eu defendi o nosso amor, contei como nos conhecemos, como nos apoiámos nos momentos difíceis, como o amor não escolhe quem ama. As palavras saíam com dificuldade, mas eram sinceras.
O pai dele interrompia chamando-me de egoísta, de pecador e ameaçando processos se eu não me afastasse. A irmã de Miguel olhava-me com pena e a mãe pedia paz. Miguel finalmente falou e disse que me amava, mas que não podia perder a família, que o pai tinha razão e que íamos acabar de vez. As palavras dele foram o golpe final. Eu saí daquela casa com as lágrimas a correr e o peito apertado, sabendo que tinha perdido tudo. Nos dias seguintes o Miguel bloqueou-me em todo o lado e as notícias da família espalharam-se depressa. Os meus pais tentaram apoiar-me, mas o choque ainda era grande. Eu mergulhei numa depressão profunda, questionando se valer a pena lutar, se o amor verdadeiro justificava tanto sofrimento. Amigos de Lisboa tentavam ajudar, levavam-me a passeios ao Tejo, a conversas longas, mas o vazio permanecia. Uma noite recebi uma carta do Miguel pedindo desculpa, dizendo que um dia talvez pudéssemos ser amigos, mas que agora tinha de seguir o caminho que a família esperava. Eu queimei a carta, mas as palavras ficaram gravadas. O despertar veio devagar. Eu comecei a aceitar-me, a frequentar mais o grupo de apoio, a sair com rapazes que não tinham medo de ser quem eram. O trabalho melhorou e eu ganhei um projeto grande que me levou a viajar por Portugal, conhecendo outras cidades onde o preconceito era menor. Mas o preço pago era real. O Miguel casou-se meses depois numa cerimónia tradicional e eu vi as fotos por acaso, sentindo uma dor surda. A família dele ganhou a batalha, mas eu ganhei a mim mesmo. A sociedade portuguesa mudava devagar, mas eu já não esperava permissão para viver. O conflito interno acalmou e eu soube que as escolhas certas nem sempre são as mais fáceis. O inverno trouxe neve leve sobre Sintra e eu voltei lá uma última vez para fechar o ciclo. Passei pela casa do Miguel de longe e vi luzes acesas na janela onde outrora tínhamos sonhado juntos. Não bati à porta, apenas observei e parti, sabendo que o passado ficava ali. Em Lisboa a vida continuou. Eu conheci novos amigos, abri o coração a possibilidades e aprendi que o amor não se força nem se esconde para sempre. A família do Miguel continuou a vida como se nada tivesse acontecido. O pai dele talvez sentisse algum remorso, mas nunca admitiu. Eu perdoei, mas não esqueci. Os meus pais aos poucos aceitaram e até perguntavam por mim com carinho. O preconceito ainda existia, em comentários velados, em olhares de lado, mas eu já não me escondia. O meu trabalho floresceu e eu criei uma campanha sobre aceitação que ganhou prémios e tocou muitas pessoas. Miguel e eu nunca mais nos falámos, mas por vezes eu via o nome dele em notícias jurídicas e sorria com saudade. O preço que cada um pagou foi diferente. Ele perdeu a autenticidade, eu quase perdi a esperança, mas no fim ambos escolhemos caminhos que nos pareciam certos na altura. Hoje olho para trás e vejo que a tormenta me fortaleceu, me ensinou que o amor próprio vem primeiro. A sociedade evolui, as leis protegem, mas são os corações que mudam devagar. Eu escolhi viver sem medo e isso valeu cada lágrima. A pergunta que fica é: foi correto eu ter lutado pelo nosso amor mesmo sabendo o preço, ou o certo era ter respeitado os desejos da família e ter deixado o Miguel seguir o caminho que a sociedade esperava dele?